Eu quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós iremos falar nesse vídeo sobre 3 dons para você usar no ministério de libertação. Esses 3 dons são muito importantes para o ministério de libertação. Fique até o final desse vídeo porque eu vou falar um pouco acerca disso. Você que não me conhece, eu me chamo Suelen Sena, sou missionária e mentora de batalhas espirituais. Seja muito bem-vindo a esse canal, se inscreva e deixa teu like em nome do Senhor Jesus. Para você que não sabe, nesse canal eu falo sobre batalha espiritual e sobre conteúdos de libertação, porque eu fui chamada para essa área da libertação. Então, nesse canal eu trago vídeos falando de batalha espiritual, eu falo de demônios, eu falo de poderes das trevas, eu falo de atuações malignas, exatamente porque eu fui chamada para essa área. Então, tem muitas pessoas que, por não entenderem o ministério de libertação, elas ficam zombando, ficam criticando, ficam falando as coisas. Então, aqui no canal sempre vem pessoas que falam, você só fica falando de demônio, não sei o quê. Por quê? Porque você não foi chamada para esta área, você não conhece essa área, você não tem entendimento. Então, não se deve criticar ministérios pessoais e particulares. Então, o Ministério da Libertação, quando alguém é chamado para esse ministério, você recebe conhecimento, você recebe o entendimento, Deus te dá o entendimento, Deus te dá o conhecimento para você exercer esse ministério. Então, esse ministério, ele não pode ser exercido de qualquer forma. Primeiramente, eu quero lembrar aqui que existem muitas pessoas que mal saíram do mundo, novas convertidas, pessoas que têm 3 anos de caminhada e já querem expulsar demônio, já querem mexer com o ministério de libertação. Uma coisa eu tenho que te dizer, você vai escandalizar, você vai cair em pecado, o diabo vai te derrubar, você vai ser destruído. Por quê? Porque você não tem estabilidade espiritual, você não tem ainda estrutura espiritual, você ainda não está liberto. Ninguém pode ser liberto durante 3 anos, porque a pessoa pode achar que foi liberto, mas não foi. Porque a libertação é um processo lento. Por quê? Nós somos templo e morada do Espírito Santo, mas que antes no mundo nós éramos habitados por demônios. Se nós somos uma casa, nós temos repartições. Se o nosso corpo é uma casa, então o nosso corpo ele existe várias repartições, vários quartos, aonde os demônios se escondem, onde há sujeira espiritual trazida por demônios, e que o sangue de Jesus, de acordo com o seu tempo de santificação, jejum e oração, essa sujeira espiritual, esses demônios escondidos na sua vida, eles vão saindo da sua vida. Então, para você exercer primeiramente o seu ministério de libertação, você deve ter maturidade, você deve ter conhecimento, você deve ter estrutura espiritual, porque não funciona dessa forma. Tem pessoas que nem foram libertas, já querem sair por aí expulsando o demônio, vai escandalizar, o diabo vai derrubar em pecado. Por quê? Porque não está preparado para exercer ainda o ministério. Se a pessoa tem esse chamado para esse ministério, ela vai demorar um pouco para exercer, porque é de acordo com o tempo. Para você exercer o ministério e adquirir estrutura espiritual, você deve se adaptar de acordo com o tempo de experiência que você tem. No caso de salvação com urgência, é claro, se você tiver 3 anos de caminhada e for uma pessoa que realmente se arrependeu dos seus pecados, se purificou, você tem facilidade de se salvar. Mas para uma pessoa de 3 anos de caminhada mexer com libertação é um perigo, porque ela não está preparada. O ministério de libertação é de acordo com a experiência que você adquire, com o conhecimento que você adquire, com a estrutura que você adquire. Aí tem pessoas que dizem assim, não, mas eu não caio em pecado, eu não vou fazer isso. Olha, meus irmãos, os demônios têm uma forma de trabalhar. E da forma que eles trabalham, eles usam uma certa manipulação. E essa manipulação, eles têm o poder de ir lá e virar a sua mente, mexer na sua mente, virar os seus pensamentos, mudar as suas atitudes, as suas emoções. E tudo isso, quando eles conseguem mexer nas suas emoções,
Na sua mente, eles conseguem fazer o que querem com você, te usando como uma marionete. E você não pode fazer nada, porque você deveria ter estrutura, deveria ter conhecimento, discernimento, para você suportar a pressão dos demônios. Porque não pense que você vai expulsar um demônio ali, que você vai trabalhar no Ministério de Libertação e você não for pressionado por demônios. Aquele demônio que você expulsa na igreja, que você expulsa da vida de alguém, eles vão voltar e vão se vingar de você. Então não pense que vai ficar por isso não, porque tem uma retaliação muito cara que você paga no mundo espiritual e que isso é muito sério, que esses demônios podem até mesmo te desviar, te matar e te levar para o inferno. Eu tenho 19 anos em que o Senhor está me treinando em batalha espiritual, a qual eu desde muito nova, está lidando com demônio, vendo demônios, batalhando contra demônios. E eu tenho 8 anos de ministério, a qual sou convertida no Senhor. E para mim, essa época, esses anos que eu tenho de conhecimento, para mim ainda não é suficiente. Por quê? Porque tem muita pessoa que tem 3 anos de caminhada, tem 4 anos e pensa, já estou preparado para tudo, já estou preparado para enfrentar toda a legião de demônio. Não está. Então, para o Ministério de Libertação, você deve entender que você precisa, primeiramente, ter experiências. E uma coisa eu quero dizer aqui, experiência com Deus não é o mesmo que ter experiências com o diabo. Quando você tem experiências com Deus, Deus vai dar uma experiência com você para que você conheça as coisas celestiais, para que você conheça o agir de Deus, para que você conheça aquilo que Deus pode fazer na sua vida, aquilo que Deus fez. Mas quando você tem experiência com demônios, com o diabo, é outra situação. Por quê? Quando você tem experiência com os demônios, você conhece o indivíduo. Quando você tem experiência com Deus, você conhece mais um pouco de Deus. Então, quando você tem experiência com o diabo, quando você vê o diabo, quando você vê demônios, quando você tem experiências com ataque, contra-ataque, retaliação, você está tendo experiências com demônios. E essas experiências, de acordo com os anos, você vai adquirindo conhecimento, vai adquirindo discernimento, e será difícil você ser enganado por esses demônios, ser derrubado por eles, porque você vai adquirir autoridade de acordo com os anos da sua busca e do seu esforço. Porque experiência com Deus é uma coisa, experiência com demônios é outra. Por isso que quase ninguém tem experiências com demônios, porque elas estão firmadas no preceito de querer ter experiência com Deus e não ter experiência com poderes das trevas. E eu quero dizer uma coisa, na minha vida, na minha caminhada, nos anos em que eu me converti, nos anos a qual Deus me treinou em batalha espiritual, durante 19 anos e 8 anos de ministério, eu só vi a grande parte das coisas espirituais foram experiências com demônios. Então a maior parte das coisas que eu vejo são coisas das trevas. São demônios, são experiências com o mundo das trevas. Por quê? Por que Deus dá muita experiência com o poder das trevas? Porque o seu ministério, o seu chamado é para libertação. E para você mexer nessa área, você precisa conhecer o indivíduo. Você precisa conhecer a pessoa, porque você deve saber da onde que ele age, como ele trabalha, como ele ataca. E nisso tudo, nós vamos recebendo conhecimento de acordo com o tempo de como o diabo trabalha, de como ele investe contra a nossa vida. Então, tudo isso, Deus permite você ter essas certas experiências para que você possa receber conhecimento para esse ministério. Então, o primeiro dom que você deve ter no seu ministério de libertação é o dom da visão. Por quê? Para você conhecer o indivíduo, para você conhecer o demônio, você tem que vê-lo. Porque se você não tiver visão espiritual, como é que você vai saber que demônio está ali? Como é que o demônio está trabalhando se você não vê o demônio? Então você precisa ver o mundo espiritual com clareza, para você ver como os demônios trabalham, quem eles são, como eles aparecem, que forma eles estão aparecendo, porque tudo isso tem um significado muito grande. O mundo espiritual é feito de simbologia. Os demônios usam simbologias na sua caricatura, na sua aparência, e isso traz um significado no mundo espiritual. Então, o primeiro dom que você deve ter, você deve buscar, é o dom de visão. O segundo dom que você deve ter sem falta
é o dom de discernimento de espíritos. Esse dom é muito importante na área de libertação, no ministério de libertação, porque você vai discernir quem está possuído e quem não está. Imagina se uma pessoa finge que está possuída e você vai lá expulsar o demônio dela, mas ela não está com o demônio. Como você vai saber? Através do dom de discernimento. Você vai saber se tem demônio ali ou não. E o discernimento traz muitas coisas importantes para a área de batalha espiritual, para a área de libertação, porque você começa a perceber coisas que ninguém percebe. Você percebe que a pessoa está endemoniada, você percebe que o mundo espiritual está estranho, você começa a ganhar discernimentos no seu ambiente, quando os demônios estão trabalhando através do ambiente, através das pessoas, através de qualquer movimento espiritual, você percebe que há ação de demônios. E esse dom é muito importante para isso. Quando você tem discernimento, quando você bate o olho na pessoa, você vai saber que demônio está lá e de que forma ele está trabalhando naquela vida. Terceiro dom, o dom da revelação. Esse dom é muito imbatível, esse dom é muito importante nesse ministério. Por quê? Porque quando nós vamos orar por libertação na vida de uma pessoa, é claro, se nós tivermos acesso àquela pessoa no particular, a gente vai perguntar para ela se ela está em pecado, se ela faz alguma coisa de errado, contraditório à palavra. Você vai perguntar para ela que sintomas ela está apresentando, para a gente conseguir fazer o mapeamento espiritual para arrancar o problema pela raiz. Para a gente descobrir por onde aquele demônio entrou, se ele é de gerações em gerações, se ele é demônio de maldição, se é de bruxaria, da onde foi esse demônio. Então, é feito um mapeamento espiritual com a pessoa no particular e a gente faz essas perguntas. Mas quando nós vamos num ambiente em que você não tem como você fazer perguntas para aquela pessoa, tipo na igreja, vai lá uma pessoa, uma mulher manifesta, um homem manifesta com o demônio e você tem que ir lá expulsar. Mas você sabe que existe coisas do mundo espiritual que somente através da revelação você vai entender o que está acontecendo com a vida daquela pessoa. Então, quando a pessoa manifesta com o demônio, vamos supor, aquele demônio que está naquela pessoa, ele entrou através de bruxaria. Aí Deus vai revelar para você, vai te dar toda a instrução, o porquê daquele demônio estar ali. Isso se chama o dom da revelação. Quando Deus fala e revela tudo sobre os acontecimentos espirituais por trás daquela situação que está ocorrendo. Outra coisa muito importante, esses dons é muito importante por quê? Porque no momento que você vai fazer uma oração para uma pessoa, o Espírito Santo, através da revelação, ele vai te revelar a oração certa, a ferramenta certa que você deve usar na oração sobre a vida daquela pessoa. Porque existem situações que você deve fazer uma oração específica para atingir o alvo. Vamos supor que existe um demônio oculto na vida daquela pessoa. E como você vai saber que o demônio está oculto? Através da revelação. Como você vai saber que a pessoa está sendo vítima de algo? Eu já orei para um homem e ele estava sendo vítima de inveja e maldição. Aquela pessoa, ela pediu oração, mas que, porém, no momento que eu coloquei minha mão para fazer a oração, o Espírito Santo me deu a oração. E eu, no momento, eu fiquei sem entender por que eu estou orando com esse tema, porque eu queria fazer uma oração diferenciada, do meu jeito, mas o Espírito Santo me direcionou para eu fazer uma oração para quebrar inveja e maldição. E o Espírito Santo de Deus me falava que ele estava sendo vítima de obras de maldição e inveja, né? Tanto que a própria pessoa confirmou que ele estava passando por isso. Ele estava ouvindo muita palavra de maldição, muita inveja contra a vida dele e contra o trabalho dela. Então, são situações muito importantes que você deve ter revelação do Espírito Santo, você deve ter visão. Por quê? Porque os demônios, eles atuam no mundo espiritual. Então, existem formas que eles podem te manipular, te enganar. E para você não ser enganado e não ser manipulado é através dos dons espirituais. Quanto mais dons espirituais você tiver, mais ferramentas contra o diabo você tem. Os dons são como armas contra o diabo. Então, se você tiver 9 dons espirituais,
você tem 9 armas para atirar no diabo. Então imagina, você vai ter 9 armas, você vai ter 9 ferramentas contra o diabo. Fora o poder de Deus que não falha. Então, é muito importante você ter esses dons. É claro, se você tem esse chamado para o Ministério da Libertação, Deus automaticamente vai te impulsionar a buscar esses dons. E muitas das vezes você já tem esses dons, mas você não está exercendo e não está colocando em prática. Os dons só aparecem quando você exerce, quando você coloca em prática eles. Amém? Se esse vídeo abençoou a sua vida, deixa teu like, que Deus abençoe a todos.